dia, bom dia. Bom dia a todos. Parou, né? Bom, eu tô de chapeuzinho por causa que tá uma ventania aqui e eu não quero ficar com cabelo no rosto. Essa é a vantagem de ter cabelo bem curtinho. Não atrapalha o vento. Meu caso. Como estão todos nesta quarta-feira? Que dia que é hoje mesmo? Do mês? 14. Dia 14 de maio de 2025. 2025. Eu já nem me atento mais a esse tipo de distração, como diz São Germão. Eu tenho horário de aula, tenho horário de prova, essas coisas, eu acabo ficando ligado. Mas tem dia que eu me perco, tem que olhar no celular. É engraçado, né? A gente vai se desligando disso, assim, vai. Que horas são? Não sei, você já fez o que você tinha que fazer? Sabe o que eu tô fazendo Não, ultimamente? vai e faz então. Eu tô olhando, reaprendendo, na verdade, relembrando. Mas o meu avô fazia muito isso, ele olhava pro sol e ele falava que era zero. Ainda tô longe disso. Mas eu fico. Hoje os aviões estão assim, desde as 5 da manhã, de 5 em 5, vamos colocar de 10 em 10, não ser muito exagerado. De 10 em 10 minutos, ou sobe ou desce, ou sobe ou desce. E são aviões diferentes, Aeroporto internacional. só se for. Paraguaixo, né? Paraguaixo. Mas assim, Você quer dar bom dia pra todo mundo? parece que eu tô. A sensação que eu tenho, assim, parece que eu tô começando a me desligar dessa coisa de tempo, né? Eu tô mais ligado a tarefas, assim, o que eu tenho pra fazer? Aí eu vou lá e faço. E esses dias eu tava. Eu fico prestando atenção. Lembra que eu falei o negócio do tempo? Esses dias eu tava. Não lembro que dia que foi, se foi sábado, se foi domingo, sei, foi um dia desses aí. Eu sentei para escrever. Gente, eu escrevi, coloquei imagem, peguei imagem, cortei imagem, coloquei imagem. Aí eu cansei um pouco, dei uma parada para respirar. Quando eu olhei, mal fazia 1 hora que eu estava fazendo aquilo. O tempo estava longo aquele dia, estava demorado, e foi demorado. Já segunda-feira e ontem tive 2 dias assim muito esquisitos, Fiquei meio mole, não estava conseguindo fazer as coisas direito. Passou pra você o que eu tava? Hã? Passou pra você? Não, isso é cíclico. É cíclico. Porque foi uma abertura de portal esses dias. Água né? cheia. Então acho que foi segunda-feira, né? Não sei se foi segunda, sei lá, sei que foi esses dias Não, aí. foi antes, porque eu lembro que não, acho que foi segunda. Aí eu Começou tive. água cheia, né? Aí eu tive. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Não, acho que foi até domingo. Mas na segunda eu senti o impacto. Fiquei meio assim, na terça eu fiquei meio. Baqueado. Mas eu fiquei engraçado que eu fiquei assim um pouco de irritabilidade. E eu fiquei procurando onde é que estava essa irritabilidade. Onde é que Tá. tava? Ó, seguinte. O que está acontecendo agora nesse mês de maio? Que como estão desesperados da energia, De baixa frequência? estão tão desesperados que eles estão fazendo de tudo para ataque psíquico, que falou. O que é o ataque psíquico? Aí falou sobre até pra gente cuidar essas sensações, e quando sentir isso, raiva, irritabilidade, que nem você falou, ansiedade. Falou assim, quem tiver com depressão diz que vai dar uma piorada. Sim, porque é a energia que ela tá como se ela estivesse buscando, sabe? Ela tá assim, procurando, assim. Então, se ela encontrar uma aberturinha, é ali que ela entra mesmo. E aí, o que eles falaram pra gente? Que é pra gente, nesses momentos, a gente fazer o parar, dar aquelas respiradas. E continuo falando, tomar sol todos os dias, pelo menos 5, 10 minutos, todos os dias tomar de manhã o sol e andar na grama, terra. O que eles falaram agora? Que se você não tem, mora em apartamento, não tem condições de andar a grama, diz que pra você pegar uma tábua, que
um galho, inclusive até um galho de uma árvore serve, um galinho, que substitui o chão, porque a árvore, né, na terra, é energético, então pra mim fez sentido até essa parte aí. E pra fazer isso, e fazer um campo, você visualizar um campo dourado e azul, e você vindo daquele campo, vindo e cobrindo você assim, como se passa por você inteiro, preenche você inteiro com esse campo, aí você se imagina todo o teu corpo nesse campo aí, como se você estivesse dourado e azul, sabe? Da tua energia, e que esse campo ele faça como se fosse um ovo assim de proteção, porque eles falavam pra gente fazer. É importante, isso então, aí é muito fez bom. sentido isso daí que você tá falando. E eu provavelmente o meu também tenha sido isso. Hoje o que me atacou, hoje de manhã, foi o plexo solar. E o que melhorou? Yoga. Que foi específico para essa área. Anteontem eu meditei um pouco, mas ontem eu tive que ficar assim tempo, e além da irritabilidade me deu um pouco de angústia, sabe? E aí eu comecei a andar de um lado para o outro e falei, não, peraí, a angústia não me é comum. Tem alguma coisa que tá causando isso que é externa. Aí eu sentei, desliguei tudo, fiquei quietinho, fechei os olhos, fiquei lá uma meia hora, uns 40 minutos. Aí eu consegui manter um certo nível de controle. Dormi ontem. Quando foi hoje cedo que eu acordei com a sensação como se eu tivesse assim, mudado para alguma coisa, saltado para alguma coisa. Essa sensação que eu tive hoje cedo. Eu acordei super bem, nossa, super tranquilo, com essa sensação de ter dado um salto. Mas eu ainda não identifiquei o que é. Mas depois eu vou refletir um pouco, quem sabe eu encontro. Se eu encontrar, eu conto. E outra coisa que agora lembrando é abraçar a árvore. Eles falaram também que é para abraçar a árvore, a gente trocar. Primordial. Eu falei, dia que eu não faço, tem que fazer. Vou abraçar minhas porque árvores. não tem aqui. Por isso. Não tem. Quase não tem árvore aqui. Quase não tem árvore aqui. De vez em quando saio lá na frente, eu não abraço a minha lá, porque ela ainda tá ruim de abraçar, mas eu fico lá, fico segurando, né? Fico batendo papo com ela. Aqui, tadinha, quase mataram ela. 2 vezes, 3 vezes. Outra coisa que eu achei interessante hoje de manhã, eu vi que o que eu senti. O meu plexo solar, ele tava... E é interessante que eu acho que, pra mim, é o mais sensível em termos de a gente sentir. Se você coloca a mão aqui, você sente, né? O pulsar. Inclusive, as emoções, todas as emoções, a gente capta todas as emoções pelo plexo solar. Então, e aí de manhã, quando tava me dando aquela... de vez em quando me dava umas fisgadas, uns negócios estranhos. Aí, o que eu senti? Ele tava muito acelerado. Ele tava assim, aceleradíssimo. Depois do yoga, ele baixou. Até nós estamos num influxo de energia constante, chegando constantemente energia diferente, frequência diferente, numa quantidade assim absurda, incomensurável para nós, né? E se não fizer essas coisinhas que a gente está falando aqui, a pessoa realmente não aguenta, né? Não aguenta, entra em parafuso. E eu tô achando muito interessante como que me trouxeram justamente para esse lugar, cara. E olha, tiraram, vamos dizer assim, nessa época, né? Tiraram quase tudo de mim, que era para eu ficar aqui. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse do jeito que eu estava antigamente, eu não estava nem aqui, eu estava perambulando em algum canto do mundo. Tenho certeza. E hoje que tá me caindo a ficha do porquê de terem tirado tudo que tiraram para me deixar quieto no lugar. Quando você aceitar aqui, quando você se acostumar, entender, falar, não, agora eu não quero mais sair daqui. Aí o recurso aparece. É assim que funciona, você vai ver. Não, se for para eu sair daqui, é só para ir para a comunidade mesmo, lá em Bodoquena ou em algum outro lugar que eu compro. Essa já é minhas ideias, como diz o outro. Maravilha, tem uma ideia. Hoje cedo uma pessoa entrou em contato comigo e pediu para que eu falasse um pouquinho do Divaldo. Divaldo desencarnou ontem, né? Você não está sabendo? Desencarnou ontem. E aí essa pessoa me mandou agora cedo, falou assim, você vai fazer a live hoje? Fala um pouquinho do Divaldo.
trabalhava 24 horas por dia para alavancar a questão espiritualidade, né? O kardecismo de forma geral, a espiritualidade de forma geral, mas principalmente o kardecismo. E foi uma pessoa que desde muito jovem estava em contato com o plano astral e sempre via, a gente ouve as histórias dele, são bem interessantes e até engraçadas, né? Que ele era funcionário público e aí ele conta que ele tinha que atender as pessoas no balcão. Chegavam desencarnados, ele levantava e ia lá e ficava conversando, ficava atendendo a pessoa. Aí todo mundo ficava assim, ué, esse cara, Eu assisti o filme. Assistiu? Assisti. Eu não assisti o filme, eu lembro de ele relatando, né? Uhum. Ele contando, né? Eu não assisti o filme ainda. É interessante, porque no começo desse atendimento que ele passou no concurso, foi lá, ele não sabia distinguir se era encarnado ou se era desencarnado. E aí os outros que ficavam tudo assustados assim com ele. Aí uma colega dele, né, que acho que tinha algum envolvimento com o espiritismo, tinha algum conhecimento, eles conversaram e aí quando chegava alguém no balcão, como disse que ele olhava para ela olhava para ele, se ela fizesse assim, ele levantava e ia lá, atendia porque era encarnado. Se fosse desencarnado, ela já fazia sinal negativo e ele ficava quieto, sentado. Então, assim, é uma pessoa que teve uma missão muito bonita, né, de trazer informações assim fantásticas. E a Joana de Ângeles fez uma contribuição assim absurda para a área da psicologia, da psicanálise, né? Porque ela fala demais sobre esse tema, ela ensina demais. E agora acho que ela reencarna, né? Segundo o Divaldo, assim como o Chico, agora o Emmanuel está reencarnado, o Chico deverá ser o mentor dele, e agora a Joana de Ângeles reencarna e o Divaldo deverá também atuar como o mentor dela agora. Agora eles trocam de papel. Segundo eles falaram já, eles mesmos falaram. E essa contribuição dele é fantástica, né? A quantidade de livros dele aí, da Joana de Ângeles através dele. E tem mais algumas obras ainda que irão ainda ser divulgadas, né? Que serão editadas, porque ele deixou algumas obras prontas para, depois do desencarne dele, essas obras serem editadas para ajudar no sustento da casa da mansão do caminho. E ele planejou bem, né, essa questão aí. E há pouco tempo, há algum tempo atrás, acho que há um ano atrás, ou menos de um ano atrás, ele comentou que ele sabia o dia que ele ia e tal. E a semana passada ele avisou que ele estava indo, porque quando ele saiu lá, ele ficou doente, teve lá um problema, não lembro o que foi. Câncer. Era o câncer ainda? Ele teve esse problema, ficou acamado uns dias e tal, e aí liberaram ele lá para ele ir lá no auditório deles lá, né? Fazer lá aquela reunião. E ele falou assim, que ele estava agradecido por terem dado a ele a oportunidade de um último trabalho, de fazer um último trabalho. Então ele avisou. E aí depois daquilo lá, ele, não sei, acho que ele ficou acamado, não apareceu mais, e aí ontem não, segunda-feira, falei ontem, não foi ontem. Ou foi ontem? Não, foi ontem. Aí ele desencarnou. E com certeza deve estar trabalhando. Porque quanto mais
nós ganhamos a confiança e mais crescemos, o reconhecimento disso é mais trabalho, tá? Ou seja, se você adquire condições de ter mais responsabilidades, né, de assumir mais responsabilidades, o plano astral te entrega maiores responsabilidades. Claro que possivelmente aí por um mês, mais ou menos, 2 talvez, ele vai ficar ali meio quieto, né? Meio de repouso, né? Porque se ele estava com câncer, né? Isso vai com ele no perispírito, e lá precisa passar por um tratamento, curar todas as doenças. Ele vai passar por um processo de natural de rejuvenescimento, isso é natural, e aí daqui a alguns meses possivelmente ele deverá, acredito eu, né, deverá enviar aí alguma mensagem para acalmar os corações que estão aí entristecidos com a partida dele, coisa que não deveria acontecer, porque afinal de contas nós estamos aqui de passagem. E esse corpo é literalmente uma prisão para o perispírito. Nós perispíritos nos sentimos aprisionados literalmente. Inclusive, o sono físico que nós temos não é apenas ou só para o descanso da matéria. O perispírito necessita desses momentos, dessas horas de liberdade, tá? De se libertar dessa carga, porque a matéria é um peso para o perispírito. E o perispírito então precisa de se desligar por algumas horas para se aliviar desta carga que é a matéria. E é bem interessante esse processo, porque se você pensar, se você refletir um pouco, você vai entender que nós desencarnamos toda noite. A matéria só não deixa de estar ativa, né, de funcionar, porque tem lá o chamado fio de prata, né, que mantém a matéria ainda funcionando. Então, quando nós nos desligamos, a matéria continua funcionando. Falando nesse assunto, ontem eu assisti dois documentários bem interessantes sobre técnicas hindus que acharam mais de um monge automumificado. Olha que coisa maluca. Está dentro de uma... Ele parece que ele está dentro... eu vi isso. Você viu? Vi, mês passado. Tem 200 anos aqui. Parece de cera, né? Parece de cera. E aí o pessoal falou assim, ele desencarnou e aí fizeram aquilo em volta dele. Foi a primeira coisa a ser dita, né? Quando descobriram que tinha um cara lá dentro, primeiro acharam que era uma estátua. Quando fizeram a tomografia, fizeram uma tomografia, encontraram uma pessoa dentro da estátua. E aí foram pesquisando, e agora eles concluíram que, conversando, né, com os hindus e tal, com o pessoal no Tibete, essa coisa toda, eles descobriram que esse monge, ele passou por um processo chamado, que eles chamam, tem um nome lá em sânscrito que eu não me lembro agora, né? Mas traduzido se chama automumificação. Olha que coisa. Ele passou por um processo meio longo, lógico, durou muitos anos, onde ele mudou completamente a alimentação. Ele passou a se alimentar de algumas folhas e algumas raízes, de forma assim muito pequena, e não se sabe exatamente o que essas folhas e raízes, nem se sabe quais são. O que a ciência está dizendo é assim, que essas folhas, essas raízes... Não é o Tucuquidan? Eu
acho que é. Tukukidam. É aqui, ó, o monge budista tibetano é encontrado mumificado, que segundo budistas veteranos estava vivo e em um estado profundo de meditação. Acredita-se que a múmia tenha sido encontrada no distrito de Ulaanbaatar, na Mongólia. Acho que é esse processo aí. É um processo, então, que o cara... Um estado espiritual raro chamado Tukukidam. Tukukidam. Eu não anotei, eu devia ter anotado. Mas é um negócio muito interessante. O cara se auto-mumificou. E o outro fez também a mesma coisa. Esse é mais interessante ainda, porque o corpo dele está mumificado, mas só que não tem nada em volta. O corpo está... A única coisa que fizeram com ele, colocaram um óculos escuro na múmia, porque os olhos não ficaram normais, devem ter ficado feios, eu acredito, não sei. Hoje eles estão agitados. Eu não sei. É uma prática de automumificação. Sokushinbutsu. Shokun, por quê? Shimbutsu. Shimbutsu. Esse é o nome da prática do processo. De automumificação. E esse segundo que eu vi é bem mais interessante até que o primeiro, porque ele não tem nada em volta do corpo dele. O corpo dele está só com a vestimenta. Inclusive encontraram ele, né, o corpo, com a vestimenta lá de 100, 200 anos atrás, com a mesma roupa. A única coisa que fizeram, pegaram o corpo dele, puseram lá num templo, num lugar, puseram dentro de uma caixa de vidro e puseram um óculos escuro nele, porque os olhos parece que ficaram feios, né? Ficou uma coisa... Então puseram um óculos escuro na múmia para poder esconder os olhos, mas você olha assim... Ele está em posição de meditação, né? Ele está em posição de meditação. Agora tem também aquela mulher que foi encontrada na Rússia. Eu li o que os cientistas fizeram, foi bem interessante. Eles acharam uma mulher dentro de um esquife, né, de uma caixa lá, vamos chamar de esquife, né? E ela está, aliás, mergulhada dentro de um líquido. E fizeram lá uns testes carbono 14 e tal. Acredita-se que aquele corpo tem 800 milhões de anos. Mas é humana? É humana? É lindíssima mulher. Aí ele está mergulhado num líquido lá. Quem achou foram... A Eva. Deve ser. Ou a mãe da Eva. 800 milhões de anos, acredito. Aí está dentro daquele líquido lá. Quem achou foram os mineiros, porque ela foi encontrada numa mina de carvão, se eu não me engano, nos anos 60. Aí um dos mineiros teve a brilhante ideia de botar o dedo no líquido e botar na língua. E ele entrou em processo de enlouquecimento. Em poucos dias, assim, ele enlouqueceu, entrou em parafuso e desencarnou. Ixi. Mas antes de pesquisar o líquido do cocôzão? Não, lá dentro da mina. Aí chamaram o governo levou a mulher e tal. Aí a ciência pegou aquele líquido e fez um monte de teste. A única coisa que eles encontraram no líquido que nós conhecemos é alho. Naquele líquido. Tá, você contou essa história. É alho. Aí eles pegaram e drenaram. Como a mulher estava intacta, a pele é assim, as pessoas pegam na pele, a pele está macia, está normal, não tem... Começar a colocar alho agora. A pele está dormir alhada. Alhada. A pele está normal, tá totalmente normal. Aí os caras pegaram e drenaram, fizeram a besteira de drenar o líquido. Aí o corpo começou a entrar em decomposição. Eles falaram, ai. Pegaram e puseram o líquido de volta, o corpo voltou a ficar normal. Olha só que coisa que isso aí pra mim é alquimia pura, tá? Eu assisti um filme, não tô lembrando o nome, mas tinha desses que você fica em planetas, né? Depois eu vou ver o nome, qual que é. Mas o cara tinha ele foi um guerreiro também, assim, humano. E ele estava num outro planeta lá. Só que no quarto dele tinha
uma câmara, né? Uma Uhum. câmara, e dentro dessa câmara também um líquido, e ele entrava todo dia ali, ele ia guerrear, vinha tudo cortado, tudo desmilinguido, aí ele entrava lá e dormia ali, aí só colocava um tubo aqui para respirar, certo, né? Uhum. E ficava submerso naquele líquido. No outro dia saía novo vinho em folha. Recuperado. Aham. Aí você falando desse aí, eu lembrei. É. E tem um monte de coisa interessante. Tanta coisa que a gente não sabe que existe, né? A Que escondem da gente, na verdade. a alquimia faz coisas que... Falando nisso, ontem eu fiquei sabendo o seguinte, que foram destruídos muitos livros, né? Muita informação pela igreja, pelo processo que a gente teve aí de milhões e milhões de anos. E os lemurianos, que são intraterrenos, um deles, dessas cidades lemurianas, é Telos, tá? Que fica lá no Monte Shasta, Estados Unidos. E os lemurianos, e antes, como eles já têm informação antes da gente, né? Eles sabiam que isso aconteceu, o que eles fizeram? Eles pegaram, vamos dizer assim, que eles... Na impressora? Não, você não tira cópia. Escaneia. Escaneia. Tá. E aí eles escanearam todos esses livros e eles têm cópias desses livros lá. Eles têm uma biblioteca imensa, a de Alexandria. Vixe, tá tudo lá, toda essa informação. E agora, com essa energia, com essa mudança, vão começar a aparecer os serzinhos de luz que vão começar a canalizar esses livros, vão trazer tudo de volta. Eu achei interessantíssimo isso. Maravilhoso. Tá tudo guardado em cristal. Eles têm tipo uma caverna lá de cristais e cada um de nós tem um cristal representando, e aí bem no meio, como se fosse esse poste aqui, bem no meio um big de um cristalzão que é o de Jesus, que está ancorando todos os... Eles inclusive nossa tecnologia começou a mexer com isso, porque descobriram, né? Começaram a mexer com isso nos final dos anos 80. Eu não sei se eles já conseguiram, mas é capaz que sim. Um único cristal assim, de 10, 15 centímetros, poderia guardar praticamente todas as informações que nós temos hoje na internet no mundo. Um único cristal. É só saber usar como usar, né? E aí você tira a informação dali quando você quiser. E aí, olha que coisa louca, né? O mundo inteiro pode acessar a informação ao mesmo tempo que não acontece nada com a informação. Não, um pedacinho de cristal tem esse poder. E nós que temos muito mais do que isso e estamos aqui achando que somos... Corongando. Achamos que não somos nada. Gente, para terminar de falar do Divaldo, eu já tinha terminado. Na minha singela e pequena opinião, eu acredito que assim nós temos que agradecer em demonstrar a caridade, o amor ao próximo, e principalmente nessa questão da parceria que ele fez com a Joana de Ângeles, né, no sentido de nos trazer informação, conhecimentos fantásticos e uma contribuição assim incomensurável, como eu já disse, para a psicologia e para a psicanálise. Então, gratidão, Divaldo, vai o nosso grande abraço e muito amor do nosso coração para o seu, para que você se recupere logo, né, do lado de lá, porque com certeza está em recuperação, se recupere logo e possa voltar a atuar, porque quando a gente se habitua, né, vira o hábito de estar ali praticando, fazendo, é difícil a gente deixar isso de lado. Eu até esqueci de perguntar, tem alguma canalização, alguma coisa para hoje? Tá?
Pois é, gente. Nós estamos aí vendo acontecer um monte de coisas, né? Eu me desliguei de noticiário, tá? Mas como eu fico muito tempo inteiro no computador, eu trabalho no computador, eu estudo no computador, eu faço minhas coisas no computador, eu atendo as pessoas pelo computador, a gente acaba não deixando de ver algumas notícias que, né, aparecem ali, pelo menos as mais relevantes, já que a mídia comum não fala, né, ali pelo menos a gente tem uma informação um pouco mais aberta, né, um pouco mais, vamos dizer assim, honesta. E estamos aí por esses dias com a possibilidade séria do regime do nosso país vizinho aqui definitivamente Qual deles? sair por terra. A Venezuela. O cara já há dias ele não aparece, ele aparecia todos os dias na televisão para fazer aqueles discursos do maluco dele. Já faz dias que ele desapareceu, os generais que apoiavam ele estão com discursos vazios, já não falam mais do regime, já não sei o que. Os Estados Unidos anteontem mandou mensagem para todos os americanos na Venezuela que é para todo mundo sair de lá, que é para todo mundo ir embora o mais rápido possível. Uma frota de navios de guerra já estão no Mar do Caribe há alguns dias, de algumas semanas na verdade. E diz lá o secretário, não sei das quantas lá, falou que só estão aguardando a ordem. Vamos rezar de verdade, vamos torcer de coração aberto para que esses nossos irmãos aqui, vizinhos, consigam se libertar definitivamente daquele regime massacrante, né, que matou milhões de fome e está matando, né? Está matando ainda. Eu me lembro de um militar falando uma vez que ele, quando chegou no Haiti para render o primeiro pessoal que foi lá para o Haiti, né, dos capacetes azuis do Brasil, que foram para lá pela ONU, que quando ele chegou lá, ele era um coronel, e quem estava lá era um general, e o general foi andar com ele, né, pela capital lá, para mostrar para ele, né, para ele se ambientar. Não, aqui é isso, aqui é aquilo, isso aqui é o bairro tal, aqui é mais perigoso, não sei o quê. E aí eles passaram pelo lixão e o coronel falou para o general, preste atenção numa coisa ali no lixão. O que foi? Eu não vi urubu e não vi rato. Aí o general falou, pois é, eles já comeram tudo. E, eu sei que cachorro, gato, todas essas coisas acabaram. Já acabou com tudo na Venezuela. Se bobear, já também não tem mais rato. Porque eu vi ontem uma foto, os supermercados, só é um supermercado lá, é só um barracão vazio. As prateleiras não tem nada. Não tem nada. Não tem abastecimento. Eu não sei como é que aquele povo está vivendo. Eu vejo assim, que é tudo um processo, né? E é o que, não sei se foi ontem ou antes de ontem que eu ouvi falar alguma coisa, que nós temos que aceitar o processo. E isso para mim, assim, caiu como uma luva para mim, né? Porque eu como era muito ligado no 220, mas eu sei também por causa disso, porque a gente tem aquela consciência lá no nosso inconsciente, na verdade, que está lá escondidinho, de que é só fazer assim, pô, né? Porque a nossa essência é isso mesmo, né? Você pensou, pum, aconteceu. Então, e eu sempre gostei de ser tudo assim na hora. Só que neste lugar que a gente está, neste momento, ainda existe o tal do processo. E esses processos, eu sempre pulei esses processos. Eu acho que por isso que muita coisa minha não foi pra frente, porque eu não aceitava o tal do processo. Oi?
E Como aí, diria seu e aí, voltando para a história da Venezuela, vamos lá. Todo o povo, eu quero que fique bem claro, pessoal, não estou julgando ninguém, tá? Não estou julgando ninguém, mas tudo que nós passamos, isso é válido para mim, para a Nina, para o Almir, para todos, eu acho que até para o cosmos isso, né? Que é a tal da lei do retorno, Sim. que é uma lei cósmica isso. Então, você, são coitadinhos esses povos que vivem desse jeito? Não, não são. São pessoas que eles mesmos, vamos dizer assim, fabricam essa realidade. Eles mesmos estão resgatando, sabe-se lá o quê, se ainda é daqui ou se vem de fora, alguma coisa assim. E aí é aceitar o tal do processo. E sai quem quer. Tanto é que a gente tem quantos aqui no Brasil que simplesmente largaram tudo, não aceitaram a situação e vieram. E assim, e não tinham condições não, gente. Tem depoimento de pessoas que andaram sei quantos 1000 quilômetros a pé. Com criança, com gato, com cachorro, com papagaio. Então isso é o quê? Decisão. É a decisão. Eu não quero mais isso pra mim. E espero que tudo isso que aconteceu e que está acontecendo sirva como aprendizado, assim como para nós brasileiros, o que está acontecendo aqui no nosso país. Sim. Que sirva como aprendizado. Apesar de a gente, de vez em quando, eu também não assisto TV, mas a gente vê nos comentários ali, quando você entra no TikTok para postar alguma coisa, Instagram, alguma coisa assim, você vê, aparece alguma coisa de política, e aí você pega, por curiosidade, você acaba entrando nos comentários. E aí você vê assim que, meu Deus do céu, a pessoa tá na e ainda tá defendendo o regime. Tá defendendo os governos que estão aí. E fulano 2026, cicrano 2026. E viva o todo poderoso da capa preta. Pessoal, eu falei cicrano. E tá certo, tá? O ciclano. Aí já vem aula de português jurídico. Ciclano não existe, tá? Eu sei que 99,99% fala ciclano, mas não existe a palavra ciclano. Existe cicrano, que soa como errado, né? Mas é o certo. E vamos falar um pouquinho dessa questão, aproveitando o gancho que você... Não, aproveitando o gancho que você falou. Não, da Venezuela, mas você falou assim, da questão de que a gente passa o que precisa, né? Do processo. Do processo e tal, né? Como nós estamos finalizando o processo de transição, que o processo de transição começou em 1750. Como nós estamos finalizando o processo de transição, e aí, desde 2022, né, eu recebi essa informação de que em 2025 haveria um desencarne gigantesco no planeta, né? 2025 seria um ano que uma quantidade enorme de pessoas desencarnariam de várias maneiras, porque os desencarnes, os grandes desencarnes em massa aconteceriam em 2025. E aí, aproveitando que a gente falou do Divaldo, o Divaldo esse ano, algumas vezes, 2 ou 3 vezes, ele falou exatamente isso. Falou, olha gente, esse ano vai ser um ano que a Terra vai passar por um processo de desencarne em massa, em larguíssima escala. Ele falou agora, semana retrasada, um pouco antes dele adoecer, dele ficar acamado e tal, ele falou também, falou, olha gente, se preparem, porque assim, o Brasil não vai passar por um processo longo, vai ser uma coisa curta desses problemas que nós vamos ter com abastecimento e tal, não vai ser um negócio longo, não vai ser também um negócio desesperador, mas vai acontecer. E aí ele falou, ó, vamos nos preparar, né? Vamos por um
período curto, mas nós temos que estar preparados. Agora, o mundo vai passar este ano por um processo de desencarne em massa em larga escala. Desencarnes em massa esse ano já aconteceram alguns, vários. Quando um avião cai lá com 100, 200 passageiros, é um desencarne coletivo. O desencarne que a gente fala em massa é um desencarne coletivo com muita gente, como aconteceu agora em Myanmar, né? aquele terremoto. Né? Eu não sei como é que está a contagem hoje, mas a princípio acreditava-se que passaria de 10 mil desencarnes naquele terremoto. Então, um desencarne considerado em massa, né? Agora, o que está previsto para acontecer de verdade, nós estamos aí em maio, né, gente? Então, já haviam também passado a informação por vários canais aí, não por mim, que a partir de maio, abril, maio, a coisa ia se intensificar e daí para frente ia piorar, né? Nessa questão da intensificação desse processo de desencarne em massa. Então nós estamos vendo aí não só a natureza, né, reagindo, mostrando atividades em várias áreas, né, como terremotos, vulcões, furacões. Esses dias teve um furacão, acho que na Espanha, um furacão, né, na Espanha, né, um vendaval, um vendaval, se eu não me engano, na Espanha, e gerou problemas em tudo quanto é lugar, morreu gente, desencarnou gente e tal. E é uma coisa prevista, que está iniciando e vai se intensificar de uma forma bastante acelerada a partir de agora. Então, daqui até o final do ano, nós teremos aí no mundo inteiro eventos cataclísmicos, tá? Eu falo cataclísmicos não só com referência às questões da natureza, mas as guerras que estão se desenhando aí também são cataclísmicas, tá? O que nós estávamos falando agora há pouco do nosso país vizinho aqui, o regime lá vai cair, mas, gente, muita gente vai desencarnar nesse processo. Muita gente que está ali, inclusive passando necessidade, passando fome, vão acabar desencarnando nesse processo aí, porque vai ser um processo bélico, né? Não vai ser um processo, aparentemente, tudo indica que será um processo bélico, não será um processo pacífico. Já se sabe que tem algumas pessoas tentando costurar uma transição pacífica, mas eu acredito que deverá haver ali algum conflito bélico. E pelo mundo afora está acontecendo isso. E a natureza, ela só deu os primeiros sinais do que vai acontecer. Sim, a Síria está sendo devastada e a mídia não está falando nada. E isso porque eu tenho um padre que é assim. Acelerou o processo, mas muito piorou. preocupado com a família dele. E diz que a mídia está, quietinha, ninguém fala nada. Vai lá pra cima, lá no Hamas, aquele pessoal, ninguém falou mais nada. Vocês acham que ele está quieto lá? Acho que não. Não, a coisa tá ruim lá. E em vários outros lugares. E tudo isso, nós temos que olhar tudo isso com um olhar. Lembra que eu falei, sai da luneta, vai para lente angular. Como algo positivo, né? Como algo positivo. Deixa até, você que é da construção civil vai entender. Deixa eu até dar uma equiparação, como é que fala quando faz um paralelo? Vou fazer um paralelo. Traçar um paralelo. Vamos fazer um paralelo aí. Imagina você com a sua casa linda e maravilhosa, porém você quer que ela fique mais linda e maravilhosa. Você resolve fazer uma reforma nessa casa. Com você morando dentro. Você não vai sair da sua casa, mas você vai fazer uma reforma nela.
Você que mexe com isso, você sabe como é que funciona, né? É comer muita poeira. Exatamente. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Só que no projeto que você tem da reforma da sua casa, ela vai ficar espetacular. Porém, contudo, entretanto, quais são as outras? Todavia, portanto, precisa-se do tal do processo. Vai ter dor de cabeça? Vai. Você vai ficar com raiva? Vai na reforma. Vai ter dia que você vai querer esgoelar os pedreiros? Vai. Vai acontecer tudo isso, exatamente. E é exatamente isso que a gente está passando. Mas e o final, como é que vai ficar? O final vai ficar assim, incrível. Um castelo, sei lá, uma mansão, uma coisa maravilhosa. Então nós temos que desapegar, isso é bom porque a gente precisa trabalhar o desapego. Nós temos que desapegar dessa parte horrorosa que a gente acha que é a parte da quebra-parede, passa marquita, e poeira tudo, depois vai ter o trabalho de ter que tirar a poeira. É o processo, mas lá na frente a gente vai ter o resultado. Então vamos focar no resultado e vamos parar de focar nas coisas não boas, na bagunça que vai ficar. Porque se nós focarmos e colocarmos a nossa energia no resultado, que vai ficar lindo, que vai ficar maravilhoso, e você vai fazendo a sua parte ali para isso ficar maravilhoso, que é o quê? É ficar orientando os pedreiros para não fazer tanta bagunça, vamos dizer assim, né? E aí o que você pode fazer para não empoeirar tudo? Você vai deixar os móveis lá sem nenhum plásticozinho? Pode deixar? Pode. Só que o trabalho vai ser muito maior, né? Depois para limpar, se não tiver que jogar fora. Depois. Então faz o quê? Coloca um plástico por cima dos móveis, encapa tudinho aquilo ali. E vamos trazer para a nossa vida, o que é colocar esse plástico, essas coisas? É fazer tudo isso que a gente fala aqui. Aumentar a frequência, melhorar a alimentação, andar na grama, abraçar a árvore, aprender a respirar, fazer algum exercício físico, água potável, fazer as meditações, orações, de acordo com que cada um. Essa é a nossa parte que nós temos que fazer. E desfocar da parte não boa, vamos dizer assim, que deixa a gente todo, que deixa com medo, que deixa com raiva, que deixa com inveja. É isso. É fácil, não é? Muito fácil. É fácil pra vocês, que não é, gente. O que eu acabei de falar sobre o processo? Essa semana eu ouvi isso, que foi uma na minha cara. O processo vai ser meio um pouco triste, mas... Só faltou a espiritualidade chegar assim em mim, balançar a minha cabeça e falar assim, o que mais que precisa? Desenhar já desenhamos, colocar como experiência na sua vida já colocamos. O que falta? Te tirar daí? Que é uma possibilidade, né? Quando a gente não aprende. A coisa afunda um pouquinho mais para ver se acorda. Exatamente. Olha, gente, nós não temos que ter medo do processo, nós não temos que ficar triste, nós não temos que ter raiva, nós não temos que ter nenhum tipo de sentimento de baixa frequência. Nós só precisamos desse conhecimento assim, mínimo, básico, para entender que é algo necessário que vai acontecer e que foi avisado há milhares de anos de tempo, de anos para nós, né? Vários profetas que vieram e falaram. E detalhe, desde que a gente resolveu vir para cá, a gente estava esperando esse exato momento. Sim. E agora que chegou, vai espanar, como diz o outro. Olha, segundo... A gente tinha que estar pulando de alegria. Segundo... Por isso que as sextas-feiras, né, que a gente faz aqui, para pular de alegria. Pular de alegria. E só vem quantas pessoas? 2, 3. Quando vem? Dos encarnados, né? Porque desencarnados a gente trompa aqui. Desencarnados tudo bem, mas encarnados ainda pouco. E é um momento que, nossa, é um momento assim de descontração, de descontrair. Mas é que esse aqui não gosta de dançar, não. Ele prefere ficar sentadinho só olhando a fogueira. Pular
pular em volta da fogueira eu não vi até hoje. Eu não sou muito chegado, não. Mas Eu já gosto. mexer ali com fogo. Gosto de ver aqueles baianos, tudo dançando. Por isso que eu gosto de ir pra Bahia. Eu acho que vou trazer uns baianos pra animar aqui. Mas é bom. São algumas horas assim que a gente fica. Esses dias nós saímos daqui 1h30 da manhã, né? Quase 2 horas da manhã. E é super legal. A gente fica em volta da fogueira ali, batendo papo. Não precisa nem beber, né? Pra ficar cantando. Nem precisa, nada de Só nada. respirar o ar ali com a frequência dos outros que estão ali. A gente... Engraçado, né? Porque quando foi que teve gente que falou que estava se sentindo... Eu e o Alex, né? Alexandre. Eu senti... Eu tinha sentido, fiquei quieto porque eu falei, não vou falar. Aí ele falou, tô me sentindo assim. Eu falei, pô, então não é só eu, que bom. Meio grog, né? Meio grog, assim, sabe? Fiquei meio querendo ficar Estado ayahuasca? meio querendo sair do ar, assim, de forma absolutamente natural. Porque a bebida mais forte que nós tomamos aqui é chá de hibisco. é a mais pesada. Que de modo geral é água, é suco de uva, suco de casca de melão com limão. É isso aí. Desse naipe. É a bebida pesada que nós usamos aqui nas sextas-feiras. Agora o ar eu já não posso falar, né? O ar já aí... Agora a energia fica incrível. Por que a energia fica incrível? Porque nós só falamos de assuntos edificantes. Falamos de quinta dimensão, falamos de irmãos galácticos, falamos de experiências que a gente já passou. Experiências, cada um coloca gostaríamos de passar. Experiências, né, que nós já passamos com o astral. Eu não sei se eu te contei. Teve um que veio aqui, veio só uma vez. Ele pegou e falou, e não vai vir mais. Que falou assim, gente, eu não estou preparado para ver nada. Não vou mais. Essa amiga também não é Eu assim? não sei. Não, também outra, né, que não apareceu mais. Mas esse um se manifestou, pelo menos. Eu não sei se ele viu alguma coisa ou se foi só das conversas. Foi por causa do barulho, na mata. No mato. Mas eu achei muito interessante. Eu não estou preparado para ver nada. Então eu não vou mais. Enquanto nós estávamos conversando, tinha alguém... Algo, né? Não vamos colocar alguém, porque senão vai falar em algo encarnado. Não. Algo estava se movimentando na mata, ali perto da gente. E nós não conseguíamos ver quem era, né? Identificar. E nós não conseguimos identificar. E aí... os papos do fauno, coisa e tal. Que a gente estava falando do fauno, né? E quando fala dele, ele aparece. É muito legal. Podia ser ele, não sei. Não dá pra saber. Eu falo com o fauno, mas só durante o dia. De noite eu não falo. Eu não quero que ele apareça pra mim quando eu estiver sozinha. Que eu acho que eu saio correndo. Gente, a energia dele é tão suave, tão gostosa. É natureza. É como se você estivesse conversando com uma árvore. Conversar com ele é como se você estivesse conversando com uma árvore. Tudo bem, como diz o coleguinha lá, pode aparecer, de boa, mas na hora que tiver todo mundo ali. Pois eu achei a imagem mais próxima. Achou? Dele. Achei. Porque as que eu vi aqui... Não, essas aí são meio esquisitas. Macabra, né? São meio macabras. Assusta, né? Mas é gente boa. É igual o sátiro. O sátiro tem aquela aparência, mas é gente boníssima. Bom, desta existência eu ainda não vi com esses olhos aqui, né? Nenhum deles. Mas com certeza eu já conheço, porque eu sei que eu passei por essa... Todo mundo já... Gente, eles viveram entre nós. O que a gente Eram chama... amiguinhos, inclusive, né? Sim. A gente convivia assim, nem como convive com os outros humanos normais. O que o astral fala... Né, Paulo? Te responde, se você correndo. Não, você também que eu não sei. A mitologia, a espiritualidade fala o seguinte, que a mitologia é um pequenino resquício que sobrou da realidade. Tá? Então quando fala assim, na mitologia grega e tal, pode saber que aquilo é verdadeiro, aquilo existiu. Não é exatamente como eles contam, né? Não, porque eles floreiam muito. Eles floreiam muito, tem uma distorçãozinha lá e tal. Mas o astral fala, a mitologia é um fragmento de verdade de uma realidade que não existe por enquanto. Deixou de existir, né? Por enquanto, mas que vai voltar. Por exemplo,
Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma pessoa que estava filmando acho que uma estradinha num país nórdico lá, não sei qual, Noruega, Dinamarca, sei lá, para aquelas bandas lá. E a pessoa estava filmando assim, então era uma mata e tinha uma estradinha assim na mata. De repente, assim, ao fundo, passa correndo muito rápido um centauro. Dá pra você ver com nitidez. Legal. Você vê com nitidez. Aí o cara assusta. Meu Deus, que é aquilo e tal. Aí depois ele foi ver e era um centauro. Porque ele assustou que ele não identificou, né? Porque não tem cavalo ali na região. Então ele viu aquilo passando, depois olhando direitinho, parou a imagem, era um centauro. E você consegue identificar na internet. Na Rússia, Sei que na Groenlândia me parece que tem muitas coisas que aparece acontecem. muita coisa. Na Islândia também acontece muita coisa diferente. Eu fico imaginando daqui uns tempos assim, a gente fazendo live aqui. Desaparecido. Aí as fadinhas voando, que nem as sininhos assim, passando, vocês vendo. Aí os devazinhos tudo aqui assim em cima da mesa. Apesar que eles devem estar, né? Só a gente não tá vendo. Isso que eu ia falar. Eu acho que Não tá vendo, mas estão tudo por aqui. nós estamos falando deles já há algum tempo. O que você acha? Estão tudo por aí. Fadinha eu sei que o tempo que eu vejo as casinhas dela. E tem um detalhe incrível que eu falei que ainda que eu falei que eu ia filmar, ia mostrar, tirar foto. Gente, é inacreditável. Mas assim, era tipo um tapete das casinhas das fadinhas, como é que é o nome? Dos cogumelos. Dos cogumelos. Dos cogumelinhos ali, ó. Um tapetinho, tudo branquinho assim, parecia uma vila mesmo. Ali assim. E aí passei, até desviei o caminho para não pisar nelas, nas casinhas, tudo. E aí depois eu pensei, falei assim, eu vou tirar foto, filmar, falar que tem as fadinhas, coisa e tal. Acabou passando. Aí no outro dia de manhã que eu lembrei, peguei o celular, fui lá, cadê todo mundo? Sumiu. Sumido. Falei, mas não é possível. Será que eu entrei numa outra dimensão naquela hora ali? Pode ser, momentaneamente. É possível. Porque sumiu e não podia, gente, de um dia pro outro. Eu não vi aquela pessoa aqui, aquele não sei, né? Eu falo pessoa porque eu não vi o que é aquele zoião amarelo. Pessoa, acho que não é zoião amarelo. Não é, porque eram duas bolas assim, amarelo, bem amarelo, e a parte preta era bem pequenininha, assim, passou atrás de mim me olhando. Da cor daquela rede ali? Hã? O olho? Da cor da rede, sim. Só que era brilhante, assim. Brilhante parece por de cada louva-a-Deus, luz, né? Louva-a-Deus saltadão, assim. Parece um olho de louva-a-Deus, assim, saltadão. Passou atrás de mim e passou de um lado, eu olhei ele passar atrás de mim, corri o olho pro outro lado, ele passou assim, me olhando. Eu achei que eu fosse ver ele mais, aí ele desapareceu. Aí que eu fui perceber que ali tem um portal. São os meus guardas-costas, porque ele fazia, o quê? Semana só que você tava, né? Não fazia muito tempo. Não, fazia poucas semanas. Você tava aqui, vieram só ver, pra dar uma olhadinha, quem que é esse ser que anda por aqui, vamos ver se da gente boa ou não. Qualquer coisa a gente só puxa ele de atrás pra esse portal aqui, some com ele. É bem interessante. E assim, essa questão do fauno, da mata, é uma coisa assim, muito interessante, muito bonita, muito legal, que eu tive assim, uma incrível oportunidade de ter contato várias e várias vezes mesmo. Até passei por um Processo. uma experiência? Uma experiência, né? Passei por uma experiência incrível com eles, a minha mentora me mandou. Eu falo mandou, não, mas dessa vez é muito raro ela falar assim, vai e faz. Mas dessa vez ela falou assim, vai e faz. Eu falei, mas não estou afim, não, você precisa ir, vai lá e faz. Para quê? Você vai entender. Vai lá, depois você vai entender. E aí realmente aconteceu uma experiência fantástica, que envolveu o fauno e os elementais. E aí eu tive a oportunidade maravilhosa de ter contato direto com esse pessoal. E são experiências que depois, com o tempo, eu vou contar, né? Mas são seres, assim, uma
uma vibração, assim, com uma frequência de paz, de uma paz tão grande, de uma tranquilidade tão grande. Apesar do fauno ter uma aparência física que nós somos acostumados a ver como algo que não é bom, essa discriminação é uma coisa muito burra, porque ele tem uma aparência, assim, vamos dizer, para nós um pouco assustadora, para nossa pequenez mental. Foi colocado na nossa mente, colocado né? na nossa mente. Foi programado já para isso. Para que fosse assustador. E é um ser de uma leveza, de uma energia, de uma pacificidade, assim. Gente, a nossa pobreza de linguagem não tem como a gente expressar, dizer o que é. Mas é uma frequência, assim, como eu falei, é como se você estivesse abraçando uma árvore. É mais ou menos isso, tá? Dá para fazer mais ou menos uma comparação. Você conversar com ele, parece que você está abraçado numa árvore. Tão sereno que é, tão tranquilo que é, o jeito que ele fala, a mansuetude, e você vê que aquela mansuetude não é falso, porque a frequência é exatamente aquela. Ele tem no externo exatamente o reflexo do interno dele. Perfeito, assim, ele se expressa na perfeição do seu interior. Ou seja, você não sente que é uma pessoa má querendo te enganar. Não. Até porque você, adquirindo experiência com os dois lados, você consegue, apesar de que nem precisa essa experiência no astral com os dois lados, nós, com a nossa intuição, nós sabemos quando alguém chega perto de nós com má intenção. A gente embarca muitas vezes porque embarca, mas o nosso subconsciente sabe ler. A nossa intuição indica. Nós é que não ouvimos. Agora, lógico, se você tem aí uma experiência a mais no astral, que é o meu caso, você consegue, até facilita um pouco você identificar se a pessoa está tentando te enganar ou não. E eu posso garantir que a presença dele não tem nada de enganação. Muito pelo contrário. É absurdamente maravilhoso. E um pouco tempo depois que eu comecei a frequentar aqui, num trabalho que nós fizemos aqui, eu senti a presença dele ali na mata. E aí passaram algumas semanas, o menino veio aqui, nós estávamos conversando na piscina, que é o mais distante ali daquela mata, e depois de algumas horas conversando, ele falou assim: o que tem naquela mata? Eu quero saber o que tem naquela mata ali. Ela está me chamando muita atenção. Ela está me chamando muita atenção, ele falou. Tem alguma coisa ali. Aí eu olhei para ele e falei: caramba, ele sentiu a presença. Eu falei: não, com o tempo vocês vão saber. E é onde o fauno se apresentou. Aqui, a primeira vez para mim, ele se apresentou lá. Ele falou: eu vou ficar andando por aqui, tá? Porque aqui é mais escondidinho, ali naquele canto. Aqui tem uma energia boa e é mais escondido, porque a mata é mais fechada. Eu falei: tá bom. Na hora certa a gente vai se ver. Eu ainda não vi ele aqui, mas ele falou: na hora certa, tivemos uma conversa mental. Ele falou: na hora certa a gente vai se ver. Eu falei: tá bom, a gente vai se ver aqui. Eu falei: tá bom. Porque na outra chácara eu vi ele várias vezes, não foi nenhuma nem duas não. Tá? A pegada deles é que nem indica. Brito, 2? É. 2 ou 3? 2. Eu já vi essa pegada aqui. Já viu? Já. Eu achei que era hiato. Não, aqui não tem viado. Viado tem. Tá. Não, tem porque já passou. Já passou aqui? Aqui um filhotinho, o Nuno viu, passando aqui. Passando aqui? Ui, que legal. Aqui. E eu lá eu tava andando de bike e ele passou na minha frente já, desse tamanho assim. É filhote. Ele fica mais ou menos dessa altura. Maior até, né? Conforme. Se for o galheiro, que ele chama de galheiro. Macho, né? Aí ele é quase o tamanho de um cavalo. Aí é hiena, não é? Não. A hiena é gigantesca. Desse tamanho dele. Nossa, a hiena é bem maior que um cavalo. Mas eu não sei. Agora sim, que eu acho que tem alguém brincando com a Zanta aqui dentro. Tem. Porque de vez em quando elas disparam. É? Inclusive ficou ali as pegadas, as pessoal de sexta-feira viu. Porque assim, vieram com tudo aí de cima e eu ouvi os barulhos, né? Falei: caramba, o que tá acontecendo?
É muito interessante. E com essa alta da frequência do planeta, das pessoas, gente, você está sentindo a suavidade do ambiente? Eu tô meio zonza, na verdade, faz um tempo. É, Tô meio mais câmera lenta, assim. a presença deles é uma coisa, a presença ativa deles, como está acontecendo agora aqui com a gente, é uma coisa impressionante. Você fica numa suavidade, você fica numa serenidade. Desacelera. Você vai desacelerando, você vai desacelerada, como se eu estivesse em câmera lenta. Você vai desacelerando. Porque você olha uma árvore, a árvore está, entre aspas, parada. Ela está em movimento porque ela vibra, senão ela não existiria. Mas se você olha, ela está parada. Mas a seiva que está circulando ali dentro é numa velocidade muito lenta, a energia dela é calma, transmite serenidade, ela está em contato com a consciência de Gaia, né? Ela está em contato com a energia do ar, todos os elementais que ficam em volta dela são crianças espirituais que ficam brincando. Então a suavidade que ela transmite, gente, é algo impressionante. A suavidade quando eles se aproximam. Quando a gente começou a falar deles, eles encheram aqui o ambiente, tá? E o nosso amigo está ali atrás, na mata, observando e emitindo esta frequência de serenidade dele. Nossa, é bom demais. Não, eu tô meio grog, de verdade. Eu tô meio grog. Mas se a gente fica, os primeiros contatos com a presença deles, a gente fica grog. Perguntaram minha audição perguntaram também, alguma coisa aqui. Ah, vamos lá. Pediram para participar ao vivo aqui. Vamos aceitar. Gente, o ambiente aqui está. O que está vindo para mim aqui é o seguinte: para a gente convidar aqueles que quiserem participar da live ao vivo para vir aqui para o Instituto, tá? Porque aqui no lugar que nós estamos aqui também é um lugar diferente, a energia que é diferente pela geometria dela. E vamos ver ainda qual dia fica melhor da semana. Não é possível que não tenha. Vem para cá, filha. Vou deixar o centro aqui na ponta. Pode deixar ali. Não é possível que não tenha. Patrícia, entra aí ao vivo. Seja só eu que não tenho agenda, que posso. Eu acho que tem mais gente. A gente pode assim, ó. Como é horário de almoço, ou a gente muda uma das lives de tardezinha, de noite, aí a gente faz isso aqui e depois a gente reúne para fazer um jantarzinho, né? Foi isso que veio para mim. Não sei se é coisa da minha cabeça ou se estão assoprando aqui para mim. Porque daí aí falou assim, se tiver mais gente aí, a egrégora vai ser maior, coisa e tal, aumenta a frequência, ajuda. Pessoas que não tenham medo de ver esse pessoal. Se não tiver medo também vai piorando, vai perdendo medo. Quando tiver, que nem eu, quando tiver mais gente, você não tem medo. Gente, vocês não fazem ideia da leveza que eu estou sentindo. A Rose já falou que ela ficou até meio grog. E a minha audição, ela tá tipo assim, como se fosse distante. Eu estou sentindo isso. Estou sentindo assim como se eu estivesse distante de mim mesmo. Gente, é incrível. Quando vem um somzinho mais nítido, como se estivesse aberto, um pouco mais distante. Maravilhoso. Patrícia, eu aceitei o seu convite que eu não tinha visto. Entra aí. Está tão envolvido aqui nessa energia, nessa paz, né? Ai, meu Deus. Foi falar. Foi falar. Tá quieta. Não, ela está sossegada. Você não viu que ela veio aqui? Ela gosta de muito interessante. Fazia tempo que eu não tinha contato assim tão próximo. Mas Patrícia vai participar ou não vai participar, Patrícia? acho que ela pediu. Já saiu? Não sei. Eu já. Vamos ver, tem um ver aqui. Não. Entrar ao vivo com a Patrícia. Patrícia, eu estou dando um ao vivo aqui para você, tá? Vê se você quiser entrar aí, por favor. Faz tempo que a gente não se vê, né? Vamos ver.
a frequência. Aproveita a frequência, que tá uma delícia aqui. Vocês não fazem ideia. Bom, mas vamos lá, nosso horário já tá adiantado. Tá, então vamos encerrar. Eu tenho aqui, já que vocês, nós falamos de energia, vou passar uma técnica para recalibração energética. Filha, vem para cá, porque agora Deixa, não tem deixa, meditação. deixa, deixa. Aí é mais quente, vem ataca mais o vento. Segura mais o vento. Então vamos lá. Preparado, povo? Nós vamos fazer uma respiração de harmonização. Vamos lá? Fechem os olhos, todo mundo. Levem as mãos ao centro do peito. Nós vamos respirar em 4 tempos. 4 tempos é inspirar, segurar em 4, expirar em 4. Olha, inspira em 4, segura em 4. Expira em 6. Ok? Vamos lá? Inspirando. Segura. Vamos soltar em 6. Inspira em 4. Segura. Expira em 6. Segura. Inspira em 4. Expira em 6. Inspira em 4. Segura. Expira em 6. Isso ajuda o sistema nervoso a entrar em coerência com o coração, tá? Agora todo mundo com a mão no coração ainda, visualizando o sol dourado, brilhante, acima da nossa cabeça, cada um da sua cabeça. Esse sol vai emanar uma luz quente, amorosa e leve. Com cada respiração, essa luz vai descendo. Vai descer pela sua cabeça, aliviando a tensão mental. Vai passando pela garganta, liberando bloqueio, pressão. Vai passando pelo coração, trazendo paz. Vai passando pelo plexo solar, liberando a ansiedade. Vai descendo, passando pela base da coluna, ancorando você na terra. Agora vamos afirmar: eu libero com amor tudo que não me pertence. Estou em paz com o meu processo. 3 vezes. Eu libero com amor tudo que não me pertence. Estou em paz com o meu processo. Eu libero com amor tudo que não me pertence. Estou em
paz com o meu processo. Agora vamos agradecer a essa energia, a consciência solar, os guardiões da harmonia. Agradeço por essa recalibração amorosa. Recebo com gratidão um novo equilíbrio e se instala ao meu campo. Assim é. Dá uma inspiração profunda agora. E solta. Tudo. Bom apetite, Patrícia. Agora, pessoal, assim, uma sugestão extra, tá? Quem fizer sentido, toma um banho depois com uma aguinha morna, com sal grosso, com uma lavandinha, umas gotinhas de lavanda. Isso vai ajudar a selar esse campo energético, tá bom? Toma o banho e depois umas gotinhas de lavanda e despeje depois em cima. Muito fácil. Deu nos tempos, né? Toma, tá tudo bem. Então tá. Gente, gratidão por quem veio aqui ao vivo. Gratidão aí quem for assistir depois. E sexta-feira estaremos aqui de novo, meio-dia, horário de Brasília. Certo? Beijo no coração de cada um, no meu coração para o seu. Uma excelente quarta, quinta e nos encontramos na sexta. Na live e depois na fogueira, tá bom? Fiquem Beijo. todos em paz.